A mentalidade dos homens que nunca desistem não nasce da motivação. Ela nasce do entendimento cru da realidade. Esses homens não acordam todos os dias confiantes, inspirados ou prontos para vencer. Muitos acordam cansados, frustrados e com vontade de abandonar tudo. A diferença não está no que sentem, mas no que fazem apesar do que sentem. Eles entendem algo que a maioria ignora. A vida não recompensa intenção, recompensa comportamento. Não importa o quanto você queira mudar, crescer ou vencer. O mundo só reage ao que você faz repetidamente, especialmente nos dias em que ninguém está observando. Imagine 2 funcionários no mesmo trabalho. Ambos recebem o mesmo salário, enfrentam as mesmas pressões e têm as mesmas oportunidades. Um faz apenas o necessário para não ser cobrado. O outro cumpre suas tarefas e, quando o expediente termina, estuda algo que pode torná-lo mais competente. No curto prazo, parecem iguais. No longo prazo, vivem em mundos diferentes. Não por talento, mas por mentalidade. Homens que nunca desistem param de negociar consigo mesmos. Pessoas comuns fazem acordos internos o tempo todo. Dizem que amanhã será diferente, que hoje merecem descanso, que agora não é o momento certo. Esses homens entendem que essas frases não são racionalidade, são mecanismos de fuga. E toda fuga cobra juros no futuro. No esporte isso fica ainda mais claro. 2 atletas treinam para a mesma prova. Um treina quando está disposto. O outro treina mesmo quando o corpo dói e a mente pede desculpas para parar. No dia da competição, não vence o mais animado, vence quem construiu resistência quando desistir parecia a opção mais lógica. Essa mentalidade também aparece nos estudos. Enquanto muitos esperam concentração perfeita, silêncio absoluto e vontade para começar, o homem que nunca desiste começa com o que tem. Cansado, imperfeito, desconfortável. Ele entende que progresso não nasce de condições ideais, nasce de ação consistente em condições ruins. Existe uma parábola simples para isso. 2 homens atravessam um deserto carregando água. Um bebe sempre que sente sede e caminha leve. O outro raciona, mesmo desconfortável. No meio do caminho, o primeiro fica sem água. O segundo chega ao fim. Não porque sofreu mais, mas porque pensou mais longe. Se esse tipo de mentalidade faz sentido para você, continue. Porque agora entramos no ponto em que a maioria desiste. Homens que nunca desistem entendem que dor não é um sinal de erro, é um sinal de crescimento. A maioria foi ensinada a evitar desconforto, a buscar atalhos e a interpretar dificuldade como um aviso para parar. Esses homens aprenderam o oposto. Quando algo é difícil, eles se perguntam se aquilo é exatamente o que precisa ser enfrentado. No ambiente familiar, isso se manifesta de forma silenciosa. Muitos fogem de conversas difíceis, de assumir responsabilidades emocionais ou de impor limites por medo de conflito. O homem que nunca desiste entende que evitar esses momentos apenas empurra o problema para o futuro, onde ele retorna maior, mais pesado e mais caro. Ele prefere o desconforto curto da verdade ao sofrimento longo da omissão. No trabalho, essa mentalidade aparece quando surgem erros. Enquanto alguns se defendem, culpam o sistema ou se escondem, ele assume o impacto, corrige e aprende. Não porque gosta de errar, mas porque entende que responsabilidade é uma forma de poder. Quem assume controle sobre o erro, mantém controle sobre o próprio destino. Existe uma antiga parábola que explica isso com clareza. Um aprendiz reclama que carregar pedras o deixa exausto. O mestre responde que não são as pedras que o cansam, mas a resistência a aceitá-las como parte do caminho. Quando o aprendiz para de lutar contra a carga e passa a caminhar com ela, o peso não desaparece, mas se torna suportável. É exatamente isso que diferencia quem desiste de quem segue. Não é a ausência de dor,
Quando você para de lutar contra a realidade e começa a agir dentro dela, sua mente se fortalece. Aqui entra um ponto essencial. Desistir quase nunca acontece de forma dramática. Não é um grande colapso. É uma sequência de pequenas concessões diárias. Pular um treino, adiar uma tarefa, evitar uma conversa. Cada decisão parece pequena, mas juntas constroem o hábito da fraqueza. Se você quer desenvolver a mentalidade de quem nunca desiste, comece observando onde você tem se permitido negociar demais consigo mesmo. Onde você troca alívio imediato por arrependimento futuro. Esse é o campo de batalha real. Se até aqui isso fez sentido para você, pause por um momento e reflita. Esse tipo de conteúdo só funciona para quem está disposto a encarar a própria responsabilidade. Se essa é sua intenção, permaneça atento. A última parte é onde tudo se conecta. Homens que nunca desistem não esperam motivação. Eles entendem que motivação é volátil, mas compromisso é estável. Quando acordam cansados, frustrados ou sem vontade, não negociam com o próprio estado emocional. Eles executam o que precisa ser feito porque sabem que caráter é construído nos dias comuns, não nos dias inspirados. No esporte isso é evidente. O corpo pede descanso antes da mente evoluir. O treino que fortalece não é o confortável, é aquele que acontece mesmo quando a vontade desaparece. A mesma lógica vale para a vida profissional e para os relacionamentos. A consistência vence o talento quando o talento não aguenta o processo. Marco Aurélio lembrava que a resistência do homem é testada não pelas circunstâncias ideais, mas pelas adversas. Epicteto reforçava que não controlamos os eventos, apenas nossa resposta a eles. O homem que nunca desiste incorpora isso na prática diária. Ele para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a agir a partir do único ponto de controle real, suas ações. Existe uma diferença crucial entre persistência e teimosia. Persistência é ajustar a rota sem abandonar o destino. Teimosia é insistir no erro por orgulho. Homens fortes sabem recuar estrategicamente sem abandonar o propósito. Eles entendem que recuar não é desistir, é sobreviver para avançar melhor. No cotidiano, isso significa saber quando mudar de método sem abandonar o objetivo. Se uma estratégia falha no trabalho, ele aprende e adapta. Se um relacionamento exige maturidade, ele cresce emocionalmente. Se a mente tenta sabotar, ele retorna à disciplina básica: rotina, silêncio, ação. A vida, inevitavelmente, testa todos os homens. A diferença é que alguns se tornam amargos, enquanto outros se tornam sólidos. A mentalidade de quem nunca desiste transforma pressão em estrutura. O que quebra muitos é exatamente o que fortalece poucos. Agora o ponto final. Se você quer construir essa mentalidade, pare de esperar condições ideais. Comece pelo que está ao seu alcance hoje. Uma decisão correta, um limite imposto, uma tarefa concluída mesmo sem vontade. Se este conteúdo falou diretamente com você, use isso como um sinal. Continue acompanhando, porque este canal existe para homens que não fogem do peso da própria vida. E se você quer fortalecer sua mente todos os dias, permaneça aqui. O caminho não fica mais leve, você é que fica mais forte.